Bom, a gente vai começar a falar de decidibilidade, tá? Então vamos ver mais exemplos de coisas que são decidíveis, para as quais existe uma máquina de Turing que consegue parar sempre e aceitar ou rejeitar a cadeia que foi dada para ela, tá? Por que a gente vê esse tipo de coisa, né? Máquinas de Turing têm capacidades e limitações e a gente precisa conhecer essas limitações que ela tem para que a gente possa usar ela bem, tá? Então até agora a gente viu tanta coisa em máquina de Turing, ela é igual a um computador que a gente tem hoje em dia, qualquer variação que a gente cria tem o mesmo poder, então máquinas de Turing resolvem tudo? Não, tá? Esse é o ponto, máquinas de Turing não resolvem tudo e a gente precisa saber que elas não resolvem tudo, pra gente não sair por aí contando mentira. E pra gente não perder tempo também. Eventualmente você vai receber um problema e não adianta você tentar perder tempo com esse problema porque ele não vai conseguir ser resolvido. Então a gente precisa ter essa perspectiva sobre o que a gente consegue de fato computar, certo? É importante a gente saber que tem muitos problemas que são decidíveis e a gente já viu vários, certo? Então, um polinômio sobre uma variável x tem raiz inteira, conseguimos resolver esse tipo de problema. Dado um grafo, ele é conexo, dado um conjunto de objetos, existem dois objetos iguais, um certo número ele é potência de 2, dados 3 números eu consigo verificar se dois deles multiplicam dá o terceiro, dado um número ele é primo, também a gente consegue resolver esse tipo de coisa. Eu mencionei alguns, que não é, que é um polinômio sobre múltiplas variáveis, não tem, se ele tem raiz inteira, a gente não consegue decidir isso. A gente não provou, certo? Alguém provou, então a gente sabe que pelo menos esse existe. E a gente vai ver mais pra frente como provar que coisas não são decidíveis. Nesse vídeo que a gente vai ver mais exemplos de coisas que são decidíveis, certo? Por exemplo, o problema, dado um autômato finito determinístico e uma cadeia, será que esse autômato aceita essa cadeia? Então aqui é a primeira vez que a gente está vendo uma máquina de Turing, que é praticamente um autômato com um pouquinho mais de poder, receber também um autômato, certo? Então, dado uma FD e uma cadeia, ele aceita essa cadeia, esse problema é equivalente a decidir essa linguagem. Então, resolver aquele problema é equivalente a decidir a linguagem que contém parzinhos, autômato e cadeia, onde o autômato aceita aquela cadeia, certo? Então, por exemplo, esse parzinho aqui estaria nessa linguagem, certo? Então, esse autômato aqui, ele aceita a cadeia AAB. Então, esse parzinho estaria na minha linguagem. Ele não aceita a cadeia vazia. Então, esse parzinho não estaria na linguagem. O que eu quero é construir uma máquina de Turing que, dado isso, ela pare e decida, sim ou não, aceita ou rejeita. E agora é a última vez que eu vou mostrar um exemplo tão em detalhes, certo? A partir de agora a gente vai ver a coisa em alto nível e a ideia é que a gente já viu tantas outras em um nível mais baixo ou um nível intermediário que vocês vão ficar confortáveis de acreditar que essas coisas funcionam. Então essa aqui seria uma representação em cadeia, por exemplo, desse autômato, tá? Então tenho os dois estados, o alfabeto de entrada, aqui está as transições, certo? A gente tem 4 transições. Tem o estado inicial e tem o conjunto de estados finais. Como eu poderia verificar se esse autômato aceita a cadeia AAB, por exemplo? Bom, a gente pode simular esse autômato, certo? Eu sei que está aqui quem é o estado inicial, então eu vou marcar ele, tá? Só para eu lembrar que eu estou nele nesse momento. Ele é o estado ativo, né? Eu estou vendo a minha cadeia aqui, ela tem um A. Então eu vou na lista de transições e eu vou olhar para quem tem o Q1 aqui, né? E ver o que eu faço quando eu estou vendo um A. Bom, ele está mandando eu ir para o Q2. Então, neste momento, eu vou deixar o Q2 ativo. O Q2 está ativo. Próximo símbolo da entrada é um A. Eu vou olhar minha lista aqui de transições. Tendo o Q2 ativo e lendo um A, ele está mandando eu continuar no Q2. Então, continuo ali no Q2. Próximo símbolo da entrada é um B. Então, tendo o Q2 ativo e lendo um B, ele está mandando eu continuar no Q2. Continuo no Q2. Aí acabou a cadeia.
acabou a cadeia e o símbolo que eu marquei aqui como ativo era o Q2, aí eu vou aqui, olha, o Q2 faz parte do conjunto final. Então, essa cadeia, ela é aceita, certo? Então, o que a gente fez? A gente simulou o funcionamento do autômato usando uma máquina de Turing, que eu não coloquei aqui a descrição específica dela, mas a gente já está num ponto em que a gente acredita que isso é possível de ser feito. Então, tá aqui essa máquina, tá? Eu vou chamar ela de M. Eu vou sempre dar esse nome, tá? Colocar o nome aqui da linguagem ali embaixo, para a gente lembrar o que ela está reconhecendo. Então, sobre uma entrada que você me der, contanto que seja uma entrada com aquela codificação que eu decidi, que essa máquina aqui vai entender aquela codificação, simule o autômato A sobre a entrada W. Se a simulação terminou no estado final, aceite. Caso contrário, rejeite. Ok? Então, essa aqui é uma máquina de Turing que decide essa linguagem. Qualquer cadeia que a gente passar para ela, ela vai dizer que se essa cadeia existe, se essa cadeia pertence ou não àquela linguagem. Então, essa é uma linguagem Turing decidível, certo? E se o meu problema for verificar se um autômato finito não determinístico aceita uma cadeia, né? Que é o problema equivalente a decidir essa linguagem, que é a linguagem dos pares AW, onde A é um autômato finito não determinístico que aceita W. Bom, sobre a entrada, o que eu posso fazer? Converte o autômato, que é um autômato finito não determinístico, em um autômato finito determinístico equivalente, que eu vou chamar de B. Esse passo, a gente pode usar um algoritmo que a gente já viu, né? A gente já viu como converter um autômato não determinístico em um determinístico, que aceite a mesma linguagem, que seja equivalente. Então, veja, é muito alto nível aqui. A gente precisa realmente acreditar e entender máquinas a ponto de acreditar que esse passo pode ser feito. Que esse passo aqui é um uso de um algoritmo que a gente já viu lá atrás. Dado esse autômato determinístico B, eu posso usar a máquina que eu já tinha construído antes para verificar se B aceita a cadeia. Porque se B aceita e B é equivalente a A, então A também aceita. Então, se a minha máquina, que eu estou usando aqui como subrotina, aceita, pode aceitar também. Caso contrário, você rejeita. Então, aqui, de novo, a gente construiu uma máquina que é decisora, né? Ela consegue decidir se qualquer linguagem pertence ou não, se qualquer cadeia pertence ou não a essa linguagem. Então, essa linguagem também é Turing decidível. E agora, se eu recebo esse problema, dada uma expressão regular e uma cadeia, a expressão regular gera aquela cadeia? Eu gostaria de decidir isso, que equivale a decidir a linguagem que contém parzinhos, R e W, tal que R é uma expressão regular que gera a cadeia, certo? Será que eu consigo fazer uma máquina de Turing que, dado qualquer par que realmente seja codificado daquela forma, né, onde R seja uma expressão regular e W seja uma cadeia? Será que eu consigo fazer uma máquina que, dado esse par, ela consegue decidir se a expressão gera ou não a cadeia? Pausa o vídeo e tenta pensar como você faria uma máquina para resolver esse problema. Eu poderia fazer essa máquina aqui. Então, sobre a entrada, converte a expressão regular numa FN equivalente. A gente já viu como converter expressões regulares em autômatos finitos não determinísticos. E a gente já tem uma máquina que, quando recebe um autômato finito não determinístico e uma cadeia, ela descobre se aquela cadeia é aceita ou não pelo autômato. Como o autômato e a linguagem e a expressão são equivalentes, qualquer coisa que o autômato aceite, a expressão regular vai ter que gerar. Então, se a minha máquina, a minha subrotina aqui aceita, pode aceitar também, se não rejeita. Então, essa é uma máquina decisora. Ela consegue, de fato, decidir essa linguagem. Essa linguagem é Turing decidível. E se eu tenho esse problema? Dado um autômato finito determinístico, será que ele gera alguma cadeia? Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é pausa o vídeo e tenta descrever isso com uma linguagem equivalente. Por exemplo, essa linguagem aqui, ela contém representações de autômatos finitos determinísticos cuja linguagem é vazia, né? Então, se o meu autômato finito determinístico pertence a essa linguagem, então ele não aceita cadeia nenhuma, né? Então, resolver, né, decidir essa linguagem é o mesmo que resolver aquele problema.
De novo, pausa e tenta pensar numa máquina de Turing que poderia decidir essa linguagem. Uma ideia aqui seria a seguinte: a gente vai receber um autômato finito determinístico. O que eu posso fazer é tentar simular ele, verificar se a partir do estado inicial eu consigo chegar em algum estado final, certo? Como que a gente tem linguagens vazias? Quando o nosso autômato não chega em nenhum estado final, certo? Então a gente vai fazer o seguinte: marca o estado inicial do autômato e repita, enquanto você conseguir marcar novos estados, marque um estado que tenha uma transição que vai para ele e saia de alguém que já marcado. É até parecido com o que a gente verifica lá se um grafo é conexo, Então, se eu tenho aqui o estado inicial, então ele está marcado, e dele eu consigo ir para algum outro estado, então eu marco esses dois. Agora daqui eu consigo ir para esse outro estado, marca ele. Se eventualmente tem algum estado aqui que não foi marcado, eu nem alcanço aquele estado ali. E mais, se eu não conseguir marcar um estado final, eu não chego no estado final, então eu não consigo aceitar nada, certo? Então, depois que a gente sair marcando um monte de estados aí, se a gente acabou e nenhum estado final está marcado, aceita, porque é uma linguagem que não gera nada. Se não, rejeita. Próximo problema. Dados dois autômatos finitos determinísticos, será que eles são equivalentes? O que significa dois autômatos finitos serem equivalentes? Significa que eles têm que aceitar o mesmo conjunto de cadeias. Que a linguagem reconhecida por um é igual à linguagem reconhecida por outro. Então, tenta escrever a linguagem que seria equivalente, Que quando a gente decidir essa linguagem, a gente vai estar também resolvendo esse problema. Então, a ideia é justamente essa, Se eu tenho dois autômatos A e B, se a linguagem do A é igual à linguagem do B, é porque eles são equivalentes. Então, se eles pertencem a essa linguagem aqui, eles são equivalentes e eu consigo responder a pergunta. Agora, uma máquina de Turing para resolver esse problema, para decidir essa linguagem aqui, é bem interessante. A gente vai fazer o seguinte: construa um novo autômato finito determinístico C, tal que a linguagem reconhecida por C é essa daqui. Que a gente está dizendo, olha, pega tudo que é reconhecido pelo A e não é reconhecido pelo B, junta isso com tudo que não é reconhecido pelo A e é reconhecido pelo B. Ou seja, só as coisas que o A reconhece, mas o B não reconhece, com as coisas que o B reconhece, mas o A não reconhece. Se esse conjunto de coisas que o A reconhece e o B não reconhece, junto com o que o B reconhece e o A não reconhece, se esse conjunto é vazio, é porque eles reconhecem exatamente a mesma linguagem. Então, agora o problema que eu estou tentando resolver é se L de C é vazio ou não. E a gente já tem uma máquina de Turing que verifica se uma linguagem de um certo autômato é vazia ou não. A gente chamou esse autômato lá essa máquina de MVAFD, certo? Se essa máquina aceita o autômato C ali, é porque a linguagem que ele gera, a linguagem que ele reconhece é vazia, então aceita. Então aceita porque a linguagem do A é igual à linguagem do B. Se não, rejeita. Um ponto que pode ter ficado um pouco estranho aí, Como construir esse autômato se o que eu recebi é A e B e eu estou construindo algo aqui em cima das linguagens? Se eu tenho uma certa linguagem B e eu faço o complemento dessa linguagem, como eu faço para construir um autômato que reconhece o complemento? Primeiro eu pego um autômato para B, já tenho ele aqui, e aí eu inverto os estados, o que era final fica o que era final fica não final e o que não era final fica final, e isso vai reconhecer o complemento. Então, só com os autômatos a gente já viu também como fazer interseção. Dados dois autômatos, como que eu faria para criar um autômato que reconhece a interseção das linguagens dos dois primeiros? A gente já viu. Dados dois autômatos, como que a gente faz para criar um que vai reconhecer a união da linguagem dos dois primeiros? A gente também já viu. Então, é possível construir um autômato que vai reconhecer essa linguagem a partir dos dois autômatos iniciais, sem saber quais são as linguagens. Então, basicamente, qualquer pergunta que a gente fizer em cima de linguagens regulares, a gente vai conseguir decidir, tá? Então, vamos agora ver algumas perguntas em cima das linguagens livres de contexto, certo? Então, a pergunta é, dada uma gramática livre de contexto e uma cadeia, será que essa gramática gera a cadeia? Responder essa pergunta é equivalente a decidir essa linguagem aqui. A linguagem que contém gramáticas e cadeias,
tais que a gramática gera aquela cadeia, certo? Como eu poderia fazer uma máquina de Turing para decidir essa linguagem? Considerando as ideias que a gente já teve lá para os autômatos, né? Então a gente tinha um autômato, a gente simulava ele. Será que a máquina consegue simular a geração de uma gramática? Consegue, né? Basta que a gente faça uma sequência de derivações, a gente consegue simular isso com uma máquina, sim. Então a gente poderia talvez criar essa máquina aqui. A máquina que recebe lá uma gramática e uma cadeia. Para cada derivação possível da gramática, né? Então começa da variável inicial. Para essa variável, seleciona uma regra que tenha ela do lado esquerdo e troca ela, né, pelo conteúdo que está do lado direito. Aí, no que está aqui agora, escolhe uma variável que está aqui e troca pela regra, certo? Então, a gente consegue simular uma derivação aí. Mas para cada derivação possível da gramática, se essa derivação chegou na cadeia que eu queria, aceite, certo? Depois que eu testar todas as derivações possíveis, e não deu, nenhuma aceitou, certo? Rejeite. Qual é o problema dessa máquina? O conjunto de derivações que uma gramática pode fazer é infinito. A gente pode gerar um número infinito de cadeias. Considera essa gramática aqui, tá? Bem simples, 2 regras. Ela tem um número infinito de cadeias, que por acaso, né, é o A estrela lá, qualquer quantidade de A's. Isso daqui, então, essa máquina, se eu der para você uma cadeia que a gramática gera, então eventualmente eu vou encontrar uma derivação que gera aquela cadeia. Mas se eu der para você uma cadeia que a gramática não gera, a gente vai ficar ali infinitamente tentando derivar e não vai conseguir. A gente nunca vai conseguir parar e rejeitar. Ou seja, essa máquina aqui não é um decisor, ela é um reconhecedor. Então, até agora, o que eu consegui mostrar para vocês é que essa linguagem é Turing reconhecível. Mas, felizmente, tem uma forma de criar um decisor para ela, tá? Tem um negócio chamado forma normal de Chomsky. É um padrão para escrita de gramáticas livres de contexto, tá? Onde as regras são da forma: uma variável leva para um único terminal, pode ser o epsilon aqui também, ou a variável leva para 2 outras variáveis, exatamente. Então, se todas as minhas regras são dessas 2 formas, a nossa gramática é dita estar na forma normal de Chomsky. E aí é possível mostrar que se a minha gramática estiver nesse formato, qualquer cadeia que ela conseguir derivar que tenha n, que tenha comprimento n, ela vai derivar essa cadeia em 2n menos 1 passos. Então, agora eu limitei a quantidade de passos para gerar uma certa cadeia. E o que é mais legal também é que qualquer linguagem livre de contexto pode ser gerada por uma gramática livre de contexto na forma normal de Chomsky. Existe um algoritmo que, dado qualquer gramática livre de contexto, a gente consegue transformar na forma normal de Chomsky. E a gramática nova vai continuar gerando as mesmas cadeias de antes, né? Tem que tomar esse cuidado. Mas isso é possível. Então, nossa nova tentativa, a gente vai primeiro converter a nossa gramática para uma gramática que seja equivalente, que gere as mesmas cadeias, mas esteja na forma normal de Chomsky. Eu recebi uma gramática e uma cadeia, certo? Se a minha cadeia tem comprimento 0, eu vou tentar um passo de derivação. Se a minha cadeia tem comprimento qualquer outra coisa que não seja 0, eu vou tentar 2 vezes o comprimento da cadeia menos 1 passo de derivação, porque a gente tem esse resultado, que se eu estou na forma normal de Chomsky, eu preciso de 2n menos 1 passos para gerar cadeias de comprimento n. Como eu recebi uma cadeia, está definido qual é a quantidade de passos que eu preciso tentar. E agora sim, para cada derivação que tenha essa quantidade finita de passos, aí eu posso realmente verificar se ela gera, né, a cadeia ou não. E se nenhuma derivação com m passos gerar aquela cadeia, é porque eu realmente não consigo gerar aquela cadeia e aí eu rejeito, certo? Então, aqui eu não estou entrando em loop infinito, aqui eu estou decidindo algo. Dado uma gramática e uma cadeia, eu consigo decidir se ela pertence ou não a essa linguagem. Então, essa aqui sim é uma máquina decisora. E agora, o que eu antes achava que só poderia talvez ser reconhecido, pode ser, na verdade, decidido. Próximo problema, dada uma gramática livre de contexto, será que ela gera alguma cadeia? Isso é equivalente, então, a testar, né, a decidir essa linguagem aqui, que é a linguagem que contém gramáticas livres de contextos, que não geram cadeia nenhuma, cuja linguagem da gramática é vazia, né? E aí eu peguei aqui 2 exemplos, 2 gramáticas diferentes, e eu gostaria que você pausasse agora e verificasse. Essa aqui gera alguma cadeia?
essa aqui gera alguma cadeia? Como você fez para chegar nessa decisão? Lembra que você precisa fazer passos que uma máquina de Turing vai conseguir fazer, tá? Então, a gente basicamente precisa conseguir marcar coisas aqui de alguma forma para ajudar a gente a decidir isso. E aí tem um método que a gente pode fazer que é o seguinte. Eu vou começar marcando tudo que for terminal, certo? Então, aqui A é terminal, B é terminal. E agora, sempre que eu tiver do lado de uma regra onde do lado direito já está tudo marcado, eu vou começar a marcar essa variável também, certo? Então, é o caso aqui do C, certo? Então, eu vou marcar C. Vou marcar C aqui, tem aqui também, certo? Continua repetindo esse processo. Então, tem uma regra aqui, que é essa regra D leva para C, né? Então, todo mundo do lado direito está marcado. Vou começar a marcar D agora. Então, D. E é isso. Não existem mais regras onde todo mundo do lado direito está marcado. Então, e eu não consegui marcar minha variável inicial. Quer dizer, veja, a gente estava marcando variáveis que em algum momento vão chegar em cadeias. Eu não consegui marcar a variável inicial, então eu não vou conseguir chegar em cadeias, eu não vou conseguir gerar cadeias. Já no caso dessa outra gramática, né, então comecei marcando aqui símbolos terminais. Aí tem essa regra aqui, onde todo mundo do lado direito está marcado, então eu vou começar a marcar B. Então, vem onde tem B, marca B. Aqui também, todo mundo do lado direito dessa regra, que é só a regra, né, C leva para B, também tá tudo marcado, posso começar a marcar C. Tem essa regra aqui, e também tem a regra, né, A gera C aqui, que todo mundo do lado direito está marcado, então eu posso marcar o A, marca A. Bom, tem essa regra aqui, S gera C, que todo mundo do lado direito aqui está marcado. Então, eu posso marcar o S. Marquei o S. Marquei a variável inicial, né? Se eu marquei a variável inicial, é porque eu consigo gerar cadeias. Então, a linguagem dessa daqui não é vazia, mas a linguagem dessa aqui é vazia. Agora que você sabe esse método, tenta escrever a máquina de Turing para ele, em alto nível. Então, essa aqui seria a descrição, tá? Sobre a entrada G, marque todos os terminais, é a primeira coisa que a gente faz. Próximo passo é, repita até que nenhuma variável seja marcada. E o que a gente vai fazer é marcar qualquer variável tal que exista uma regra onde todo símbolo do lado direito já está marcado. Quando a gente não conseguir marcar mais nenhuma variável, a gente verifica, se a variável inicial está marcada, rejeite. Se a variável inicial está marcada, é porque a gente gera cadeias. Eu estou tentando reconhecer coisas que não geram, certo? Então, rejeita. Caso contrário, aceite. Então, a gente consegue tomar uma decisão aqui, a gente tem um conjunto finito de regras, não vai ser um problema o que a gente está fazendo. Tem algumas perguntas sobre linguagens livres de contexto que a gente não fez aqui, e é porque elas não são decidíveis, tá? E a gente vai ver isso mais pra frente, porque a gente ainda não sabe como provar que algo não é decidível. Provar que é decidível é fácil, basta construir uma máquina que decida. Mas provar que não é decidível, a gente vai precisar de um pouquinho a mais, que a gente vai ver depois. Para finalizar essas perguntas sobre linguagens livres de contexto, eu gostaria de responder esse problema aqui. Será que uma linguagem livre de contexto é Turing decidível? Quer dizer, se eu te der uma linguagem que é livre de contexto, que significa que tem uma gramática livre de contexto ou um autômato com pilha que reconhece ela, será que essa linguagem também pode ser decidida por uma máquina de Turing? Se isso for verdade, a gente pode realmente escrever esse esquema aqui de linguagens dessa forma, tá? A gente já sabe que regulares estão dentro de livres de contexto, a gente já sabe que decidíveis estão dentro de reconhecíveis, e se respondendo esse problema aqui, a gente consegue colocar linguagens livres de contexto dentro das decidíveis. Teve um outro vídeo que eu comentei bem rapidamente para vocês por que eu estava fazendo isso, e eu falei, simula um autômato com pilha com uma máquina de Turing. Não é algo muito impossível de ser feito, mas é algo que dá um trabalho na hora de a gente tentar formalizar, porque autômatos com pilha, primeiro, eles são não determinísticos e pode acontecer da gente chegar em algum ramo aí que vai entrar em loop. Então, não é lá a melhor forma de resolver isso aqui, não. Então, só para ficar claro o que está acontecendo aqui, a pergunta é a seguinte, uma certa linguagem livre de contexto é Turing decidível? Ou seja, eu tenho uma linguagem que é livre de contexto, eu já sei que ela é livre de contexto. Eu só gostaria de saber se ela é Turing decidível ou não. E o que significa, como que eu mostro que uma linguagem é Turing decidível?
Eu mostro isso construindo uma máquina de Turing que qualquer cadeia que eu der para essa máquina, se a cadeia pertence àquela linguagem, ela vai me responder sim, a máquina vai aceitar. E se a cadeia não pertencer àquela linguagem, ela vai rejeitar. Mas ela vai parar de alguma forma aceitando ou rejeitando. Então, o que eu vou passar como entrada para a minha máquina é uma cadeia qualquer, né? É uma cadeia qualquer. Eu preciso agora que a minha máquina decida se essa cadeia está em A ou não. Mas A, eu já sei que é uma linguagem livre de contexto. Então, eu sei que existe uma gramática livre de contexto para ela. E aí eu posso usar a máquina que eu já fiz antes, que verifica aí se uma certa gramática gera uma cadeia ou não, para verificar se essa gramática gera a cadeia ou não. Se a gramática, para a minha linguagem A, gera a cadeia, então a máquina de Turing vai aceitar. Senão ela rejeita. Ou seja, essa máquina aqui, qualquer entrada que eu passar para ela, ela vai aceitar se pertence a A ou rejeitar caso contrário. Então ela é uma máquina decisora. Então essa linguagem A, ela é Turing decidível. Como gancho aí para o próximo vídeo, considere esse seguinte problema. Dado uma máquina de Turing e uma cadeia, será que essa máquina aceita a cadeia? Como a gente tem feito até agora, né? Eu posso construir uma linguagem que, se eu decidir essa linguagem, eu também vou decidir o problema, vou resolver o problema. Então, dado um parzinho, máquina-cadeia, onde essa máquina aceita aquela cadeia, né, eu consigo formar uma linguagem só, né, com as instâncias sim desse problema, que é o que a gente fez até agora.